Iniciando os fundamentos dos marcadores moleculares, nós temos então que remontar à época de Gregor Mendel, o pai da genética. Mendel, em 1865, propôs então, pela primeira vez, a definição do que viria a ser denominado de gene, uma unidade fundamental de variação biológica. Mendel, em seus estudos, sobretudo utilizando plantas de ervilha, verificou então que determinados fatores hereditários eram passados de geração em geração. E alguns fatores apresentavam então dominância em relação a outros, e aqueles que eram sobrepostos pelos fatores dominantes eram denominados de fatores recessivos. Ok? Então, observando características fenotípicas, características morfológicas, visuais, facilmente detectáveis por Mendel na época, ele pode então detectar características que eram então ditas dominantes e recessivas. E aí, então, dentre algumas características verificadas por Mendel como características dominantes e recessivas, estavam então, por exemplo, características que ditavam a forma da semente, a cor da semente da ervilha, a cor da casca, cor da vagem ou mesmo a altura das flores. Posteriormente, nós também temos então, na verdade, concomitantemente, nós temos então outro grande pesquisador que foi Charles Darwin, com sua célebre obra, seu grande livro, A Origem das Espécies. Para Darwin, então, após diversas expedições e estudos observando diversas espécies e como que elas evoluíam, Darwin então propôs em sua teoria, que indivíduos, na verdade, são selecionados e populações evoluem, ok? Sem nem ter noção, sem nem saber do trabalho concomitante de Gregor Mendel na Áustria. Posteriormente, vieram então outros pesquisadores que também contribuíram para a área da genética e da biologia celular, tal como, por exemplo, Friedrich Minscher, que em 1868 publicou sobre uma nova substância no material nuclear de células que ele denominou de nucleína. Walter Fleming, em 82, também naquele século XIX, descobriu o processo de mitose e o comportamento dos cromossomos durante a divisão celular. Foi a primeira vez, então, em que um pesquisador definiu um processo em mais detalhes sobre a divisão celular e como que ela ocorria. Van Beneden, em 83, logo após, já descobriu o processo de meiose. E aí, no caso, Levine, Theodor Levine, já no século XX, em 1909, propôs a teoria do tetranucleotídeo, em que nucleotídeos de adenina, guanina, citosina e timina poderiam compor, então, essa substância descoberta por Mitchell no século passado, no século anterior, que era a nucleína. E aí, então, os achados de Fleming e Beneden sobre os aspectos, sobre a mitose e a meiose, em seus aspectos na divisão celular, contribuíram bastante depois para dar, então, no caso, as condições para a descoberta do processo de recombinação, que no processo de divisão celular também é conhecido como crossing over. Frederick Griffith, ainda já também no século XX, em 1928, também encontrou evidências sobre o papel do material genético verificado na nucleína, que também era composto por aqueles 4 nucleotídeos. Num experimento utilizando estirpes não virulentas e virulentas de uma bactéria e camundongos que eram inoculados com essas estirpes, Griffith então verificou que estirpes não virulentas
não causavam, por exemplo, a morte desses camundongos, enquanto que estirpes virulentas eram capazes de eventualmente causar infecções e a morte dos camundongos. Porém, a estirpe virulenta, quando morta por cocção, por calor, não era capaz então de causar a morte do ratinho. Porém, quando a estirpe virulenta, morta por cocção, era posta em contato com a estirpe não virulenta, e aí, então, após um tempo, essa mistura de estirpes era inoculada no camundongo, o camundongo, então, também sofria da infecção e, eventualmente, morria. O que levava a crer, então, que a molécula responsável por conferir essa característica genética das bactérias de virulência não poderia ser uma molécula suscetível à inativação por cocção, ou seja, inativação por temperatura, sendo que a molécula é capaz de se recompor, se reestruturar e manter a sua função mesmo sob a ação do calor. E daí, então, é que se excluiu pela primeira vez, que excluiu as proteínas, até então também muito estudadas, no início do século XX, como sendo as moléculas responsáveis pela característica de hereditariedade. Pois os fatores genéticos, fatores hereditários que estavam presentes nas estirpes virulentas, após elas serem inativadas, passaram para as estirpes não virulentas, E daí, então, no caso, apenas moléculas capazes de resistir ao calor ou à cocção eram capazes, então, de se conferirem essa característica de hereditariedade, excluindo-se, então, pela primeira vez, as proteínas como sendo essas moléculas de hereditariedade. Posteriormente, no século XX, um grupo de pesquisadores na Inglaterra, compostos por Rosalind Franklin, Maurice Wilkins e John Randall, pesquisaram, estudaram as primeiras evidências sobre a estrutura do DNA, a partir de experimentos utilizando difração de raio-x. Nesse experimento de difração de raio-x, nós temos então que a imagem da difração de raio-x, de uma estrutura a partir de moléculas de DNA, elas então davam a entender que a estrutura molecular desta macromolécula era composta por uma hélice, E os primeiros achados mostravam então realmente o passo, inicial que se tinha dessa hélice, que é por volta mais ou menos, de 34 angstroms, tá? A partir dessas primeiras análises desse padrão de raio-x. Mas, simultaneamente, outros pesquisadores baseados nos Estados Unidos, sobretudo James Watson e Francis Crick, também estavam estudando a estrutura do DNA. E de posse dos modelos obtidos por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, em 53, Watson e Crick, analisando então esses modelos de difração de DNA, propuseram pela primeira vez um modelo mais robusto da famosa hélice do DNA, Verificando então que o DNA, na verdade, não era composto apenas por uma, mas sim por duas hélices, em sua estrutura tridimensional. E esse modelo proposto, então, no caso, foi o modelo proposto e que até hoje é o modelo mais aceito para a estrutura do DNA. E esse modelo proposto, ele foi tão robusto que ele foi utilizado para então propor o modelo também da replicação do DNA, Sem esse modelo da dupla hélice DNA proposta por James Watson e Francis Crick, também de posse dos dados de difração de raio-x, de Franklin, Wilkins e Randall, não era possível, então, explicar realmente eventos como a replicação do DNA ou mesmo os eventos como a própria transcrição do DNA. E então, a transição do RNA, perdão. E então, nós temos então que Crick, Watson e Wilkins, já que Rosalind Franklin já era falecida nessa época, em 62, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia
pela elucidação da estrutura tridimensional do DNA. E Francis Crick, no caso, ao propor seu dogma central, em anos depois, em 58, propôs que a sequência de nucleotídeos contida dentro da estrutura do DNA era então capaz de ser transcrita em um RNA, dito RNA mensageiro, e que, por sua vez, esse RNA mensageiro poderia ser traduzido na forma de uma sequência de aminoácidos, né? Ou um polipeptídeo, ok? Então, essa teoria, né, denominada de teoria do dogma central, proposta por Francis Crick em 58, explicava que toda a sequência de DNA deveria, por sua vez, ser transcrita e depois traduzida na forma de um polipeptídeo, né? E aí, então, até então não se sabia, por exemplo, de outras estruturas que não correspondiam a esse dogma central, né? Por exemplo, né? Alguns genes que não eram capazes de serem traduzidos, por exemplo, não eram capazes de gerar polipeptídeos. E aí, então, o dogma central, até então, não consideravam esses genes como genes codificadores, tá? Pois eles não realmente codificavam aminoácidos, né? Codificavam proteínas e polipeptídeos. E aí, então, foi proposto pela primeira vez o Código Genético Universal a partir de 58. Bom, e aí, então, nós temos então um conceito central que veio a partir de todas essas descobertas que confluíram, então, para essa função, né, do material genético contido dentro dos ácidos nucleicos do DNA, por exemplo, né, na forma do DNA, que é a definição de gene, né? Pela primeira vez nós vimos então a definição de gene com Mendel, em que Mendel, não ainda cunhando o nome gene, propôs que fatores hereditários codificavam determinavam características intrínsecas ao fenótipo de indivíduos, né, ao longo de gerações, como por exemplo a cor da semente em ervilhas, a forma da semente, a altura da planta, dentre outras características. E aí então outros pesquisadores deram então a proposição do que poderia vir a ser um gene, né? E aí então o gene também apresenta uma evolução de conceitos. Pela primeira vez foi colocado que o gene ele constituía-se então como uma unidade fundamental da hereditariedade, ok? Posteriormente, ao longo do tempo, o gene foi definido como uma sequência de nucleotídeos distintos que fazem parte de um cromossomo, tá? Em outras épocas, no caso, o gene também foi definido como uma sequência de DNA ou ácido desoxirribonucleico, né, que forma o DNA, que transmite a informação genética a nível de RNA, ou ácido ribonucleico, sendo este último responsável pela síntese de proteínas da célula. E também o gene já passou por essa definição, a sequência de nucleotídeos de DNA que pode ser transcrita em uma versão de RNA. Então notem que a definição de gene também acompanhou, né, a evolução dos estudos sobre o DNA. Desde Mendel e os primeiros pesquisadores que analisaram então características hereditárias, até no caso, por exemplo, a questão da teoria do tetranucleotídeo, posteriormente passando pelo código genético, pelo código universal, ok? E também aqui falando que todo DNA deve ser transcrito na forma de um RNA. E, em sua versão mais moderna, o conceito mais atual de gene diz respeito a um segmento de ácido nucleico que codifica para um produto funcional.